começando mais um Mulheres em Pauta. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Vamos dar continuidade aí à nossa programação especial de março, mês das mulheres. Vamos trazer muitos programas e conteúdos com informação, que é o principal aí para a gente levar até a sua casa, para a gente debater também alguns temas que são necessários e que a gente ainda não fala. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a saúde da mulher madura, né? Infelizmente, muitas mulheres ainda enfrentam problemas e dificuldades quando o assunto é menopausa ou climatério. E a gente precisa entender e debater esse assunto, pois não pode mais ser tabu na sociedade, viu, gente? É um processo natural das mulheres. E para isso nós estamos recebendo aqui no estúdio, com muita alegria, novamente, vereadora Priscila Yamagami. Muito obrigada, vereadora, pela presença. Vamos debater um tema tão importante que, infelizmente, ainda gera problemas, né, para esse debate, para essa discussão. Obrigada, Adri. Agradecer, né, o convite, agradecer por colocar em pauta esse tema tão importante para todas nós e dizer que eu estou assim, muito animada, inclusive é tema de um projeto de lei que eu trago para a Câmara para falar, né, de conscientização e trazer realmente a informação para esse momento de menopausa e climatério da mulher, que eu vivo na pele e que eu sinto muita falta dessa informação. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, de levar informação de qualidade e agradecer, né, o convite de vocês e a presença da nossa querida doutora aqui, que vai nos esclarecer muitas coisas. É verdade, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. A vereadora vai explicar do que se trata exatamente este PL, como que ele vai contribuir para as mulheres. E aí eles trouxeram aí uma convidada super importante, muito especial, doutora Leila Manfredini Feitosa. Seja muito bem-vinda, doutora, obrigada. Primeira vez aqui no Mulheres em Pauta, né? E a doutora tem aí um currículo bastante extenso, vou falar um pouquinho. Então, ela é médica com atuação em hematologia e hemoterapia desde 1983. Então, tem muita experiência aí, né, doutora? Possui aí diversos trabalhos também publicados, congressos e jornadas, e acaba comandando também o Banco de Sangue de Mogi das Cruzes, desde lá da época de 80 também, é diretora do Centro Integrado de Saúde. Nossa, a gente deu uma resumida aí, né? Porque tem bastante coisa. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar do programa e trazer, né, todo este conteúdo à tona, saúde da mulher. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade da gente poder estar falando num momento tão especial que é esse mês de março para a gente e trazer a informação à tona, porque eu acho que é uma fase muito difícil para a mulher, principalmente porque a longevidade aumentou bastante, né? Nós temos a vida média entre até 73, 74 anos, a mulher um pouquinho mais, e de alguma maneira ela tem esse período, porque o climatério geralmente acontece por volta dos 40 anos, 45, e vai ter a última menstruação, que é a menopausa, varia entre 50 e 60 anos. Então, é um período que você ainda vai viver mais ou menos 20 anos. Então, é muito importante a gente pensar em qualidade de vida e saúde da mulher. Exato, e é por isso que é importante a gente debater, para ver se a gente consegue tornar, aí, com mais informação, esse momento um pouquinho mais leve, né, vereadora? E aí, até agora, perguntando para a doutora, tem mulheres que ainda têm dúvida da diferença entre o que é o climatério e a menopausa, né? Então, o climatério, ele é esse período que antecede mesmo a menopausa? Como que funciona, né, para as mulheres que estão entrando nessa fase ou vão entrar, já estão meio aflitas? Normalmente, hoje, o climatério, ele é o período que antecede a menopausa, que é a última menstruação. E a gente só fala de menopausa depois de 1 ano de parada da menstruação. Então, mesmo que você tenha um intervalo, às vezes, de 2, 3 meses, você precisa aguardar 1 ano para esse período para falar que é a última menstruação ou a menopausa. Esse climatério envolve uma série de sintomas, que são sintomas desde os mais leves até os mais exacerbados, né? Então, vocês já ouviram falar em fogachos, já ouviram falar em alterações de humor, há menstruações abundantes, com ciclos menstruais, às vezes,
hipermenorrágicos, que a gente chama, com muita menstruação. E aí, para minha área, é uma área que normalmente eu recebo muita mulher com anemia, porque o que acontece? Você perde o sangue e consegue repor pouco, porque você tem uma absorção do ferro diminuída, porque o excesso de ferro é muito pior que a falta de ferro. Então, isso é uma coisa que às vezes os médicos não conseguem explicar para a paciente. Tá? Como eu faço hematologia, então a gente sempre puxa um pouco para o nosso lado. Mas é importante saber essa diferença. E cada vez mais a gente está vendo mulheres jovens, com 40, 42, 45, já vivenciando o climatério, né? E às vezes atrasa um pouquinho. Tem sempre uma relação da menopausa com a menopausa da sua genitora, da sua mãe. Então, se a mãe entrou na menopausa 54, é bom que você tenha uma ideia que vai mais ou menos seguir essa direção, tá? Esse trabalho é muito importante fazer, porque nós estamos vivendo numa sociedade extremamente ansiosa. E nessa época aumenta muito a ansiedade da mulher também. Por isso que é tão complicado, né, doutora? Para algumas mulheres entender o que de fato está acontecendo, até porque o climatério pode durar anos aí, até a menopausa chegar, né? Sim. Então, olha só, a vereadora tinha comentado aqui também com a gente, logo no comecinho, que está passando, né, pela menopausa. Acho que até é legal a gente fazer esse compartilhamento mesmo, né, de experiência. Então, vereadora, conta um pouquinho para a gente como está sendo, como foi passar por tudo isso. E é claro, né, de onde surgiu aí a ideia deste PL 3925, que vai trazer uma propositura muito legal, né, e ajudar muitas mulheres. E eu acredito que da própria vivência, né? Acho que eu faço um testemunho aqui do que é esse momento. De verdade, a gente, com ainda acesso à informação, né, algum acesso melhor à informação, mesmo assim, eu tinha muitas dúvidas sobre o que é esse climatério, qual a diferença do climatério e da menopausa. Muitas vezes você fala para as pessoas, uma fase do climatério, o que é isso? E a gente também não sabe explicar em detalhes, né? E isso que a doutora está trazendo, a gente fica aqui com uma audiência de uso mesmo dessa informação, porque a gente fica ansiosa, a gente tem uma qualidade do sono muito prejudicada, uma irritabilidade diferente, então você não sabe se você atribui a fase da tua vida, que é o climatério, que é a menopausa, que foi porque você teve Covid, então a gente fica muito perdida, né? E muitas vezes incompreendida também, as pessoas cobram algumas coisas de você e você quer dar conta do recado e não consegue. E aí eu falo como é esclarecedor, né? E como é importante esse esclarecimento. Então essa PL ela vem para trazer todos os anos para a nossa cidade, que estende aí para outros lugares, a informação do que é o climatério, do que é a menopausa. Então é a semana de conscientização da mulher no climatério, na menopausa e no climatério, com informações na cidade. Então, palestras, rodas de conversa, programas como esse aqui, Mulheres em Pauta, mas bastante disseminados para que todas as mulheres, né? A gente está falando de uma cidade tão grande, então mulheres que tenham mais informação e que falta essa informação, mulheres que estão em regiões mais distantes, zona rural, né? As pontas da nossa cidade, que muitas vezes a informação precisa chegar via TV, via jornal, via rádio, via as redes sociais, trazê-las para perto também para conversas e tirar dúvidas, né? Como foi colocado no outro programa, as mulheres participarem dos programas como o nosso aqui, perguntando. Então, trazer informação de uma forma geral e ampla e bem disseminada para que elas tenham acesso a tudo isso e elas vivam momentos de menos angústia, né? Porque tem a questão hormonal que afeta muito. Acho que a doutora dá uma aula aqui para a gente, a questão da depressão, como a doutora colocou, a ansiedade que a gente fica. Então eu quero muito que os nossos colegas vereadores, toda a Câmara tem uma atenção, um carinho especial, porque até as relações mudam. As pessoas se compreendem melhor, entendem que a mulher está passando um momento que é difícil, fora o preconceito, o tabu, como você colocou. A gente fala, poxa, eu estou numa fase
que não sou reprodutivamente importante ou útil para uma sociedade, como que fica a cabeça dessa mulher? Então, emocional, são tantas questões, né, da saúde emocional e que a gente precisa levar, assim como a gente conversou um pouquinho antes, a informação de uma forma geral para a mulher, para o adolescente, né, para as adolescentes, para a mulher numa fase reprodutiva que tem algumas doenças também, já me falaram sobre a questão da endometriose, a doutora estava aqui também dando uma aula, a questão das síndromes mais emocionais. Então, a informação, ela hoje eu acredito que seja o nosso maior patrimônio e ela está tão disseminada, ao mesmo tempo está tão superficial que a gente precisa entender como ajudar a população com isso. Então, a ideia veio do projeto de lei através dessa própria angústia que eu vivo e muitas amigas, muitas pessoas vivem também. E aí, vereadora, seria a inserção, né, a inclusão no calendário oficial da cidade, no calendário oficial né? da cidade, para toda a saúde, a rede de saúde pública, privada, a gente traz essa informação com campanhas, né? E campanhas aí de conscientização. Olha só, doutora, quão importantes são essas iniciativas, né, como a da vereadora, de entender uma temática que ela é tão complicada, principalmente para mulheres nessa fase que acabam não se sentindo mais úteis, né, dentro da sociedade, ou acaba com essa questão emocional de, meu Deus, estou ficando mais velha? E agora, o que fazer? Infelizmente, a gente sabe que, por padrões da sociedade, as mulheres passam isso a vida inteira. Né? Então, por que é tão importante ter iniciativas como essas que levem a informação a níveis diferentes da sociedade? Bom, eu acho isso fundamental, porque eu acho que a informação hoje, que todo mundo tem um acesso, nem sempre é a informação verdadeira. E a informação com substância, entendeu? Que, orientada por profissionais e difundida para toda a população. Então, isso deveria ser, até no nível social de mais baixo, ou de alguma maneira numa situação que tenham dificuldade, por isso as escolas, por isso as UBSs, por isso a TV, e também as redes sociais de uma maneira clara e objetiva. Eu acho isso preponderante para você fazer o que é mais importante, que é uma medicina preventiva, entendeu? A gente sabe do aumento das doenças nesta fase ou pós-menopausa, nas doenças cardiovasculares, nos cânceres, por exemplo, de mama, que é o que mais mata as mulheres, o de intestino em segundo lugar. A minha área fica em terceiro, já é uma área mais longe, graças a Deus. E aí o que acontece? É importante para a informação, né? Para você prever o que pode acontecer e evitar, que é a história da mamografia, que houve aí uma discussão sobre realizar a mamografia só a partir dos 50 anos, quando hoje é obrigatório a mamografia a partir dos 40 anos. Então, isso é importante. Quantos cânceres em pessoas jovens nós estamos vendo ultimamente? Qual é a etiologia? Existem inúmeras hipóteses, mas a gente precisa pensar nisso, tá? Então, é para você pensar numa maneira preventiva de informação. E aí que a pessoa vai buscar um médico. E tem mais um detalhe, como é uma época muito delicada da mulher, com essa característica de ela estar se sentindo mais velha, mais feia, reprodutivamente, mas mantém a atividade sexual, mas de alguma maneira diminui a libido. Tudo isso você precisa ter atenção do seu médico, ginecologista, que converse com você, que explique esses detalhes, que você possa estar à vontade de esclarecer dúvidas. Eu recebo, mesmo como paciente, como médica hematologista, muitas mulheres nessa fase de vida. E você precisa conversar e explicar exatamente o que acontece, entendeu? E dá margem para ter dúvidas. Muitas mulheres adiam a época da gravidez, da gestação. Então, assim, tem maior dificuldade de gestação. Tem o problema da endometriose, que também é um problema cada vez mais sensível por uso de anticoncepcionais. Tem uma série de problemas em relação. Então, isso vai ser um início de inúmeros debates que poderão ser feitos e esclarecer e trazer profissionais habilitados para falar
dessa especialidade, entendeu? E aí, vereadora, até falando disso de profissionais, né, a doutora falou ali sobre questões de doenças crônicas que podem acabar surgindo neste período. No projeto, tem essa inclusão também de trazer profissionais, aliados, para fazer esse tipo de palestra, esse tipo de, né, de repente, até um workshop ali, de como lidar, como melhorar os sintomas da menopausa, se é que tem como, a gente já vai falar um pouquinho com a doutora sobre isso também. Então, dentro aí das questões práticas, né, como que esse PL atuaria? Por exemplo, a própria prioridade, a priorização de exames cardiovasculares, né, para diminuir esse risco, a questão da prevenção também das mamografias, né, de outros, do próprio Papa Nicolau, de tudo que previne. A gente precisa ter essa prevenção como uma rotina. A gente sabe que a mulher ainda se previne mais do que o homem, né? E ela cutuca o homem lá para que ele vá. Mas a gente precisa estender isso, né? E aí, em termos de número, eu acredito que a doutora até tenha isso na própria clínica do dia a dia, que quantos casos a gente não evitaria com campanhas bem intensivas e extensivas, né, para que essas mulheres pudessem procurar. E a rede também proporcionasse esse acesso, porque talvez muitas vezes a gente sabe que ela procura, mas ela está numa fila. Então, para que aquele momento seja realmente prioridade da cidade, olhar para essas mulheres, olhar para esse público-alvo que está buscando, além da informação, o acesso aos exames, a prevenção, a conversa, as palestras, aos workshops em relação aí a tudo isso. Então, com certeza, é mais importante ainda a prática feita pela rede de saúde da cidade. Com profissionais capacitados, exatamente, né? Igual a doutora mesmo estava falando. E... Vereadora, essa semana ela iria acontecer, então... Na segunda quinzena de março. Todos os anos, que tem a ver com a questão da mulher, né? Mas prioritariamente ali na segunda quinzena sugerida por nós para a nossa rede. É legal lembrar, gente, a gente está falando muito isso agora, né, no mês de março. Mas ano todo, é um debate que deve se estender o ano inteiro, ano a ano, né? A gente sabe que a saúde da mulher ela é muito característica, a gente precisa ter muito cuidado com diversas questões do nosso corpo, enfim, saúde mental também. Mas é importante cuidar ano a ano e fazer aí os exames de check-up, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Doutora, falando aí em meios de tratamento, né? Quais são os métodos hoje que a gente tem para conseguir tratar, de repente, os sintomas ou até para prevenir mesmo essas doenças crônicas que podem vir acometidas do período da menopausa, do climatério, uma trombose, às vezes, que já tem caso na família... É possível prevenir? Então, quais são os métodos aí? Muito se fala em reposição hormonal, né? Agora falando aí da área da doutora. Né? Polêmico, é verdade. Na verdade, vamos deixar a reposição hormonal para o final. O que eu acho, assim, a mulher, desde a sua infância, hoje um pouco mais, porque a mulher adulta consegue explicar para as suas crianças, para as suas meninas, o quanto é importante se cuidar, a prevenção, o uso de camisinha, relação sexual, tudo isso, há um tempo atrás, foi mais difundido. Hoje é uma informação que também não é tão difundida assim, né? E a gente sabe das doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso. Então, o que é mais importante é essa parte preventiva, por exemplo, no caso das mulheres que começam com alguma sintomatologia, ou o cansaço, ou os fogachos, que é os calorões, que todo mundo sabe, a irritabilidade, muito importante é procurar o seu médico, porque ele vai fazer uma lista das vitaminas. Tem uma deficiência de vitamina B12, vitamina D. Hoje a gente sabe o quanto essas deficiências de vitaminas são importantes. Não sou adepta àquela história de vitamina para tudo, na época do Covid nós tivemos isso, mas é importante. Por exemplo, na minha área, a deficiência de vitamina B12 hoje, mesmo em níveis normais, pode dar alterações cognitivas, pode ter neuropatia, a vitamina D, porque todo mundo usa protetor solar. Então, isso o primeiro contato que você faz no ginecologista, que ele vai pedir, porque o médico clínico da mulher é o ginecologista, diferente assim, eu vou fazer um check-up no cardiologista.
Não é obrigatório isso. É o teu ginecologista que vai pedir os exames que forem necessários para você fazer esse acompanhamento, tá? Todos os exames que são importantes para identificar a parte hormonal, você está no início, porque de repente tem muitas mulheres que tomam anticoncepcional a vida toda e o anticoncepcional, às vezes, a vida toda e apresentam um quadro de trombose. Por quê? Por causa do anticoncepcional. Ou exatamente identificar outras causas que são doenças reumatológicas, síndrome antifosfolípide, que podem dar quadro de trombose. A reposição hormonal hoje já está muito mais adiantada, como os anticoncepcionais. Você tem os anticoncepcionais hoje em baixa dose, você tem os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos, que têm liberação hormonal só ali no colo do útero. Então, isso ajuda bastante, entendeu? Tem alguns outros anticoncepcionais. E o que é mais importante nisso é uma reposição hormonal assistida para aquela paciente. Vai saber quais são os antecedentes familiares. Tenho mãe que teve neoplasia de mama, ou eu tive tias que teve neoplasia de mama. Hoje tem a parte genética, você identifica características para neoplasia de mama, que é muito importante. Por exemplo, todo mundo falou na época da Angelina Jolie, mas a gente tem casos de mulheres que são portadoras do BRCA1 que tem mais chance de neoplasia de mama e ovário. Então, até pensar nessa mastectomia bilateral. Mas o mais importante é o seu ginecologista de confiança te orientar se é necessário ou não entrar com a reposição hormonal. Quais são seus antecedentes, os antecedentes pessoais e familiares. É uma pessoa que já teve, por exemplo, 2 ou 3 abortos, tem 2 filhos vivos, mas teve 3 abortos e não fez identificação. O aborto hoje é considerada como uma possível trombose. Nem sempre isso é real, quando tem uma biópsia, tudo, mas é importante a história familiar, a história, o exame físico e a evolução de como isso está se comportando. E não esquecer que as mulheres vão viver mais, como a população toda. E essas mulheres precisam ser cuidadas para a área cardiovasculares, para a neoplasia, como eu já comentei, e para outras doenças que podem surgir. Uhum. Doutora, muito se escuta sobre os mitos, né, durante esse período. Então, vereadora, nesse período, climatério, menopausa, você tem escutado mitos sobre esta fase, sobre o que pode ou não fazer, o que pode ou não tomar, por exemplo, igual a doutora está falando. Vou fazer reposição hormonal, é o único método, então vou começar. Como que tem sido aí? A gente ouve, né, realmente as pessoas falarem coisas assim diversas e muitas vezes será que isso é verdade? Por exemplo, a chá de folha de amora, né? É uma coisa assim que é unânime. Todas as mulheres que eu converso sobre isso, me falaram sobre o chá de folha de amora, as receitas caseiras, ou as cápsulas de folha de amora, enfim. Eu não tenho essa dúvida. A minha mãe fala, é muito bom, é legal. Mãe, né? A gente ouve. Mas eu falo, mãe, deixa eu perguntar para os médicos, né? Como que é isso? Então, a gente ouve muito essa questão da folha de amora, que deve ter algum componente ali, né, doutora? Tem alguma relação, Flavina, que pode ter a ver a questão do... Por exemplo, eu trato os sintomas, né, da menopausa agora com homeopatia. Para mim funciona. Eu já tenho uma amiga que falou, olha, eu tentei, mas para mim não funcionou. E eu gosto, porque eu acho que são tratamentos ainda mais suaves, como a doutora falou, deixar a reposição hormonal para quando realmente, né, precisar dela. Eu acho que... E é esse esclarecimento que eu vejo que a população precisa, e as mulheres, né, falando especificamente aí do projeto, elas precisam ter esse acesso. Então, como que é essa coisa da folha de amora? Tem a ver, não tem a ver, faz mal? Porque a gente sabe também que tem muita indicação de plantas medicinais e tal, que trazem efeitos colaterais. Sim, então, mix até, que pode ser perigoso, né? Exatamente, né? Então, eu acho que essa informação, os mitos, as verdades e mentiras sobre essa fase, eu acho que tudo isso precisa estar nessa semana, começando com essa semana, que depois se estenda aí para o ano inteiro, para que as mulheres fiquem mais seguras, até para se tratarem, né, para indicar. Muitas vezes a gente troca muita informação, mulheres, não é o ideal, porque cada um tem o seu perfil, tem o que serve para uma não serve para outra, e assim vai, mas tem uma conversa aí que a gente sabe que
que acontece. Então, quanto mais segurança nessas informações, melhor, né? Eu Nossa. acredito que seja por aí. Combater as fake news, né? Sempre Também, muito né? importante. Agora, falando da minha atual. parte, É, as fake fake news são news. terríveis. É por isso que é sempre importante, a doutora já falou, consultar sempre o seu médico, né? Ou a sua médica, enfim. O profissional que está ali fazendo o acompanhamento com você, porque cada mulher é particular, né? E vai ter aí métodos melhores para conseguir garantir mais qualidade de vida, mais bem-estar. E aí, falando disso, doutora, tem alguma maneira de diminuir, assim, por exemplo, esses sintomas, ou até tornar mais leve mesmo? Essas ondas de calor, a minha avó, por exemplo, fala muito sobre isso. Ela fala, é terrível. Eu estou sentindo calafrio, daqui a pouco estou com muito calor, né? Tenho mãe também falando ali, acho que já estou começando a chegar ali no climatério. Então, tem algo que dê para fazer, assim, para diminuir? Chá de amora vai ajudar mesmo? Ar-condicionado. Sempre dá para fazer alguma coisa. O que eu acho que precisa passar primeiro por uma aceitação pessoal da sua fase de vida. Porque o envelhecer faz parte. É muito melhor envelhecer do que morrer cedo. Então, de alguma maneira, faz parte o envelhecer. O que é envelhecer saudável? O que é envelhecer bonita? Entendeu? Então, isso é importantíssimo, entendeu? Você não pode se agredir extremamente, aí a gente passa até para cirurgias plásticas exageradas, esse tipo de coisa. O mais importante é a saúde, você estando bem com você mesmo. Por isso, assim, tem mulheres que não têm poucos sintomas, tem mulheres que têm muitos sintomas, tem mulheres que se adaptam muito bem àquilo. Então, tudo isso é muito importante, conversar com o médico. E cabe um detalhe agora que eu acho fundamental. Na minha prática clínica, que já é há muitos anos, quando o paciente chega e fala assim, olha, doutor, eu tive essa informação, eu dei um Google e não sei o quê, eu nunca fico muito brava, porque eu acho assim, a gente não tem que combater isso. É importante que a informação venha e você esclareça se essa informação é real. Então, qual o problema de você perguntar para o Google o que é menopausa? Certo? Então, eu acho assim que nós temos que vivenciar isso, principalmente porque hoje o celular e a internet é uma coisa disseminada, tá? Em todo o nível da população, das crianças até os velhinhos de 90 anos. Então, eu acho que isso é importante. E sempre tem o uso de vitaminas, o quanto é importante beber água, o quanto é importante a hidratação. A prática de atividade física A também prática ajuda, de atividade física é fundamental. Hoje se fala em lipedema aqui, lipedema lá. Entendeu? Que aumenta muito a retenção hídrica. O que acontece? O exercício físico é a única medida para o lipedema, é o mais importante. Então, são coisas assim com menos atividade invasiva, porque a medicina vai ficando menos invasiva. Né? Você antigamente operava um estômago com úlcera, hoje você já não opera mais, porque tem as medicações. Então, acho que isso é muito importante. Cirurgia plástica, alguma intervenção, acho super tranquilo, mas dentro do bom senso. Eu acho que isso é o importante. Nossa, e dá para amenizar e todo mundo se sentir melhor. Por exemplo, a homeopatia é alguma coisa que age muito nessa fase. E mesmo esses mitos, que não são tão mitos. Por exemplo, a soja tem componente, tem riboflavina. Então, de alguma maneira, isso ajuda nos sintomas. A alimentação equilibrada também, né, doutora? É sempre a fórmula, né? Uma alimentação equilibrada, exercício físico, bastante água, vai ajudar em tudo, né? Incrível. E o cuidado da saúde mental, como você colocou, porque é fundamental hoje. Até que ponto a gente precisa encarar um mundo tão difícil de conviver, com as dificuldades, com filhos, netos, com todos os problemas que a gente vivencia, de uma maneira mais tranquila, né? Mais tranquila nós temos o exemplo do Covid, né? Todo mundo ficou extremamente apavorado. Eu que tenho prática de mais de não sei quantos anos, eu falava, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Aí eu ouço o Drauzio Varela falando na TV. Eu tenho 40 anos de prática clínica e eu nunca pensei em passar por isso. Eu falei, acho que eu também sou tá normal, né? Tá tudo bem, entendeu? É bem complicado.
A gente já está encaminhando para o final, doutora. Muito obrigada por todas as informações. Mas aí agora eu queria, para a gente encerrar, vereadora, dicas, né, para as mulheres que também estão passando por essa fase. Como que você começou a enfrentar tudo isso emocionalmente, psicologicamente, sobre essa questão da aceitação desse processo natural da mulher, né, de que a mulher tem fases e aí nós vamos passando por fases diferentes da vida. E essa é apenas mais uma delas, né? A gente precisa normalizar. Estou ouvindo a doutora falar e é muito bacana isso. Para a gente não envelhecer, a gente precisa ir embora cedo. E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer longevidade, mas com qualidade de vida, com informação, com sociabilização, que eu acho que é muito importante. Eu faço um estudo que eu gosto muito, que é sobre o Ikigai, que é uma filosofia japonesa, que é a razão de existirmos, né? Então, e tem um documentário muito legal, que são as zonas azuis, né? Como viver depois dos 100, e mostra muito essas pessoas, a gente brinca, né? Com juventude acumulada, que chegando nos 100 anos, mas com sociabilização, então, sempre com os amigos. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas nesse sentido, né? Proporcionar isso para as pessoas. Eu acredito também que caminhar, a gente falou de atividade física, então uma caminhada hoje, e muito tem a ver com a nossa cidade, que tem aí geograficamente uma diversidade absurda, proporcionar também isso para as pessoas. Então eu tenho pensado muito em questões de leis, de indicações, né, para o Poder Executivo, como dentro dos territórios as pessoas poderem fazer atividades socialmente ali juntas, ter atividade física, que tem tudo a ver com esse documentário, né? Então são vários fatores, como proporcionar. A gente está falando de um lugar que mais produz os alimentos naturais, é um dos grandes produtores, né, da agricultura familiar. Então, como que a própria população mogiana ter acesso ao que ela produz aqui, muitas vezes não tem, né? E aí a gente está falando desde praças com frutíferas, a hortas comunitárias, hortas na escola em que toda a comunidade ali possa usufruir junto. Então, são pequenas políticas públicas com grandes impactos que faz parte do nosso papel no legislativo. Então, a gente precisa levantar tudo isso e ver a implementação, porque muitas vezes até tem a lei, tem o decreto, tem o projeto, mas ela não é implementada. Então eu vejo que o nosso papel é fiscalizar também se essas práticas estão sendo implementadas e trabalhar a qualidade de vida na longevidade, com que condições nossos idosos, a gente sabe a questão da pirâmide etária e é o que mais tem se falado, que condições as pessoas estão vivendo nessa fase da vida. Então, acho que o meu recado é dentro do papel que eu já exerço, é educação para a saúde, então trazer a prevenção, a educação, e muito eu trabalhei nesse sentido quando vivi lá como vice-prefeita no executivo, quero continuar isso, esclarecendo as pessoas. Então, busque a informação sim, olha que bacana a doutora falando, quando um paciente vem e deu um Google lá e olhou o que é, muitas vezes o médico às vezes fica bravo com a gente, mas é melhor ele dar esse Google ou ter zero informação e a doutora poder esclarecer, o doutor poder esclarecer. É uma conversa, é uma nova sociedade, né, que vive um momento diferente aí tecnológico, então a gente precisa se adaptar com humildade, né, com empatia, com amor ao próximo, porque a pessoa está buscando ali porque ela está desesperada, ela está preocupada, está angustiada. Então eu acho que e trazer a presença, né, a atenção plena, que eu falo muito, não ligar o automático e sair. Coloca a presença onde você está, olha para o outro como se fosse para você, e eu acredito que são coisas simples que a gente precisa retornar para fazer uma sociedade aí mais tranquila, mais calma, e entender que é um processo, é mais uma fase da vida, que a gente tem história para contar, a gente tem coisas boas para compartilhar e vamos seguir, e está tudo bem. Exatamente. Vereadora, para quem quiser acompanhar aí, né, as próximas etapas deste projeto de lei, como que faz? Ele vai ser ainda apresentado, aprovado em sessão ordinária? Ele está agora num momento de seguir para as comissões temáticas. Então vai para a Comissão de Saúde, eu faço parte dessa comissão também, né, e ele segue para a comissão para análise, pedir bastante que se tem um carinho especial, né, e eu acho que esse programa, então eu agradeço muito a TV Câmara, Mulheres em Pauta, por abrir esse espaço e a gente poder falar mais disso. Agradeço também a doutora por essa aula incrível, a Adri, que conduz muito bem, a RTV, essa equipe que é uma equipe querida da gente. E então ele segue para a comissão, depois ele vai para os votos, né? E aí na Câmara
no plenário, ele, se Deus quiser, será aprovado e colocado em prática. Estamos em março, colocar alguma coisa já agora, mas ele segue para 2026. Então, eu estou bem animada, quero trabalhar nesse sentido. Deixo aqui as minhas redes sociais, Pri Yamagami é o Instagram, temos o nosso WhatsApp, o 998187788, é o WhatsApp direto do gabinete 9 lá na Câmara. Então, vá para o nosso gabinete, apareça por lá, sempre um de nós vai estar lá para te atender. E siga as nossas redes sociais, a gente está à disposição aí para contar o que está acontecendo, não só com esse projeto, mas com todos os outros, e quer muito receber você lá a todo momento. É isso. Depois, todas as informações aí que a vereadora deu, elas vão estar disponíveis aqui no GC para vocês, viu? Então, gente, só tem que agradecer vocês. Doutora, muito obrigada pela presença, por tanta explicação. Acho que é só o início mesmo, né, de um debate, de uma discussão. Tenho certeza que esse projeto vai agregar muito, mas é sempre importante ter profissionais aliados explicando um pouquinho mais para a gente, até para nós que também ainda estamos um pouquinho longe dessa fase, mas para a gente conseguir chegar lá de uma maneira muito melhor, mais leve, sem encarar isso como um tabu, né? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Precisar de mim, estou à disposição. É isso, e muito obrigada também à vereadora Priscila Yamagami pela convidada, por um tema tão impactante, por trazer estas políticas públicas. E detalhe, a gente vai continuar acompanhando, tá, este projeto. No Direto do Plenário também nós vamos falar sobre ele quando ele for para a sessão ordinária. Assim que ele for aprovado, a gente espera que sim, né, tem tudo para ser aprovado. Então, vereadora, muito obrigada pela presença novamente e pela discussão, né, de um tema tão importante para várias mulheres. Eu que agradeço, viu, que as mulheres possam viver com mais informação, mais qualidade de vida. Obrigada, Adri. Obrigada, doutora, por aceitar o convite. Uma querida sempre. A gente tem uma aula aqui com a doutora Leila. É verdade, tivemos mesmo. Então, também tem que agradecer, claro, né, gente, a audiência de todos vocês e de todas, principalmente. Lembrando que este aqui é um programa que faz parte da nossa programação especial, preparada e pensada com muito carinho da TV Câmara agora para o mês de março, né? Estamos trazendo a discussão de diversas temáticas para o mês de março, mês das mulheres, mas temos que falar sobre todos estes temas o ano inteiro, tá? Então, a mulher, ela precisa, assim, sempre de carinho e de respeito, o mais importante, né? A gente está em busca aí dessa equidade, tá? Então, novamente, muito obrigada a todos vocês. Este programa vai estar disponível lá no YouTube da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no nosso canal. Você pode conferir também as redes sociais ou o site da Câmara para acompanhar mais atividades e trabalho dos parlamentares da Câmara Municipal, né, da Casa de Leis daqui de Mogi. Muito obrigada novamente. Vejo vocês no próximo programa. Até mais.